Bom, agora nós vamos começar aí a segunda parte dos conhecimentos gerais, que são políticas públicas, né? O macro tópico aí. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no primeiro vídeo. Políticas públicas. Deixa eu fazer um Ctrl C para não ficar digitando. Aí vamos aqui no Chrome agora, lá no nosso amigo Gemini. Ele está aqui, ó. Vamos pedir ele aqui. O que são políticas públicas? Vamos começar por essa perguntinha. Porque a gente vai partir daqui e depois a gente vai puxar aqueles tópicos todos. Olha só que legal. Ele já traz aí um resumo pra gente. Eu, assim, o meu Gemini, eu não fiz configuração nenhuma. Eu estou usando ele exatamente como ele vem lá no site da Google. Tá? Então, provavelmente você vai ter respostas bem próximas às minhas, conforme vocês forem fazendo as mesmas questões para eles. Então não fiquem presos a mim. Se você quiser me acompanhar nos vídeos, eu vou ser muito grato, principalmente se você deixar um like aí para mim, coisa e tal. Mas você pode, assim, estudar sozinho desse jeito. Eu acho que é legal, tá? Eu acho que o resultado vai ser bom, principalmente se você não tem material de estudo, isso, aquilo, outro. Mas vamos lá, eu botei aqui o que são políticas públicas, foi o que eu perguntei ao Gemini. Eu vou ficar só com o Gemini, na outra estava abrindo o GPT, estava abrindo dois chats, mas não, agora eu vou ficar só no Gemini mesmo. O que são políticas públicas? Vamos lá. Políticas públicas são ações e programas que os governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, implementam para lidar com problemas e questões de interesse público que afetam a coletividade. Então, esse é um tema importante para a gente poder entender o funcionamento do Estado democrático de direito, né? Porque tudo vai partir de uma política pública. Lá na frente a gente vai verificar, ou melhor, a gente vai verificar aqui ainda, da onde que partem as políticas públicas, tá? O que o governo tem. Ele vai mostrar aqui algumas coisas e depois a gente vai fazer umas pesquisas extras. O que são políticas públicas, já vimos. Então, a palavra-chave aqui vai ser sempre interesse público que afetam a coletividade, né? Então, são ações e programas que qualquer governo, qualquer ente, né, tanto federal, estadual ou municipal, implementam, fazendo aí um resumo do texto aqui, questões de interesse público que afetam a coletividade. Em termos mais simples, são o Estado em ação, buscando promover o bem-estar da população e garantir direitos previstos na Constituição e em outras leis. Como funcionam as políticas públicas? Bom, a política pública ela tem aí um bojo, ela tem um ciclo, o bojo não, um ciclo. A gente vai ver isso mais adiante aqui. Mas assim, eu primeiro levanto qual é o interesse público que eu quero trabalhar e crio um programa, executo esse programa e avalio o programa. Faço a melhoria do programa, executo, aí entra um ciclo. Mas, vamos aqui. As políticas públicas não são apenas leis, elas envolvem um conjunto de decisões, planos e programas que visam alcançar objetivos específicos e atender às necessidades da sociedade. Elas podem ser preventiva, evitar que certos problemas ocorram, campanhas de vacinação. E dão aqui uns exemplos de corretivas, resolver problemas já existentes, exemplo, programa de moradia,
para desabrigados, de manutenção, garantir a continuidade de serviços essenciais, funcionamento do SUS, acesso à previdência, por aí afora. O que são os tipos de política pública? Então, bom, aí agora a gente tem políticas públicas, tipos de política pública, e a gente vai ver mais adiante, quando a gente começar lá no tema, no eixo temático, se eu não me engano é o 4, a gente vai ver isso aqui, como é que é o comportamento disso lá na questão de orçamento público, né? Lei administrativa e orçamentária. Que, se eu não me engano, é o eixo 4. Então, quais são os tipos de políticas públicas? As políticas, ela tem assim as funções do governo em que cada política pública vai atuar. Existem diferentes classificações para as políticas públicas, mas uma das mais comuns as divide em 4 tipos principais. Distributiva, aí tem uma professora até que falava que isso aqui é meio que Robin Hood, né? Pega de todo mundo, inclusive dos mais ricos, e bota para todo mundo, inclusive o mais pobre. É mais ou menos uma distribuição aí de valores. Beneficiam grupos específicos, mas seus custos são diluídos entre toda a sociedade. Um exemplo é a construção de uma nova escola em um bairro ou distribuição de recursos para um determinado setor produtivo. Todo mundo paga, mas aí só um grupo que vai ser beneficiado diretamente, né? Porque no caso toda a sociedade acaba sendo beneficiada, né? Por exemplo, se eu conseguisse erradicar toda a pobreza, né? Tem o grupo de pobre que vai ser beneficiado diretamente, mas acaba que toda a sociedade acaba sendo beneficiada de uma forma indireta. Aí você aumenta a educação, aí acaba que todo mundo começa a viver num Brasil melhor. Então existe o benefício direto e o benefício indireto. Políticas redistributivas buscam reduzir desigualdades sociais, transferindo recursos ou oportunidades de um grupo para o outro. Exemplos clássicos são programas de transferência de renda, como Bolsa Família, as políticas de cota em universidade. Políticas regulatórias estabelecem regras, direitos e deveres que regem a conduta de indivíduos e instituições. O Código de Trânsito Brasileiro e as leis ambientais são exemplos de políticas regulatórias, ou seja, estabelece uma regra que provavelmente vai beneficiar todo mundo. Vai trazer um monte de obrigações, né, deveres, mas vai gerar os benefícios que são direitos, para assim você ter o direito a respirar um ar mais puro. Então, o dever de outra pessoa é não poluir o ar que você está respirando. Então, isso são políticas regulatórias. Políticas constitutivas ou metapolíticas definem as próprias regras do jogo político. É a estrutura do Estado. A Constituição Federal, que estabelece a organização dos poderes e os direitos fundamentais, é um exemplo de política constitutiva. A constitutiva é a majoritária. A Constituição Federal, ela traz isso aí como constituição do próprio direito individual. Quem participa da criação e da execução das políticas públicas? Bom, a elaboração e implementação das políticas públicas e do processo é um processo complexo que envolve a colaboração de diferentes atores. Aí lembra lá que no vídeo anterior eu trouxe o chat, a inteligência artificial trouxe uma questão e eu errei, que falava sobre, eu botei ela aqui em algum lugar que não vai aparecer para vocês, mas
No contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro, a judicialização de políticas públicas representa um fenômeno em que o Poder Judiciário é acionado para decidir sobre a implementação de direitos sociais, o que pode gerar tensões com o princípio da separação de poderes. Isso aqui é a questão que eu deixei aqui registrado, porque eu errei essa questão. A gente estava aqui fazendo as questões que a gente pediu ao Gemini e eu errei aquela questão ali. Então deixei ela para poder tentar entender melhor o que traz lá o conceito. Então vamos lá. Quem participa? Poder Executivo, governos, né, presidentes, governadores, prefeitos, que planejam, gerenciam e executam as ações. O Poder Legislativo, deputados e senadores em nível federal, deputados estaduais e vereadores em nível estadual e municipal, que criam as leis que dão base às políticas. O Poder Judiciário atua no controle da legalidade das políticas, garantindo que estejam de acordo com a Constituição e as leis. Sociedade civil, cidadãos, organizações não governamentais, ONGs, sindicatos, empresas e grupos de interesse que participam na identificação de problemas, na formulação de propostas, no acompanhamento e na fiscalização das políticas. A participação popular é fundamental. Olha lá, a democracia participativa. Não é só elegendo, é também de forma direta na participação popular. Lembra lá dos princípios lá do direito de Estado democrático de direito. Então, não é só de forma votar, ele também tem as outras formas de participar da democracia. É fundamental para que as políticas atendam às reais necessidades da população. Quem melhor do que a população para saber a sua real necessidade e pedir lá através das políticas públicas. Agora, aqui é claro que participação popular. Eu falei isso anteriormente, é claro que a gente está falando de representação. Aí entra todo aquele dilema, né, de grupos subrepresentados. Mas é difícil escutar brasileiro por brasileiro, problema de cada brasileiro, então se traz os problemas de grupos para poder constituir as políticas públicas. Exemplos de políticas públicas no Brasil. O Brasil possui diversas políticas públicas que impactam diretamente a vida dos cidadãos, como o Sistema Único de Saúde, SUS, garante acesso universal e gratuito à saúde, programa Bolsa Família, transfere renda para as famílias em situações de vulnerabilidade, combatendo a pobreza, desigualdade. Bom, aqui não vou tecer comentários. Programa Nacional de Imunização, PNI, organiza e executa campanhas de vacinação em todo o país. Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, garante alimentação para alunos da educação básica pública. Minha Casa Minha Vida visa reduzir o déficit habitacional, proporcionando moradia digna. Lei Maria da Penha combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, mais uma vez aparecendo aí a questão de grupos subrepresentados. Estatuto das Crianças e do Adolescente, ECA, protege a integridade de crianças e adolescentes. Aqui já é uma proteção ao mais frágil, ao incapaz. ProUni, Programa de Universidade para Todos, democratiza o acesso ao ensino superior. Bom, em resumo, as políticas públicas são ferramentas essenciais para que o governo cumpra seu papel de promotor de bem-estar social, buscando resolver problemas e constituir uma sociedade mais justa. Eu tenho aqui eu tenho aqui a questão no edital, alguns outros tópicos, subtópicos, né? E assim, eu antes de entrar nesses subtópicos,
Eu vou trazer mais um conceito aqui que a gente vai usar ele mais à frente, só para dar uma adiantada em alguns conceitos, tá? Políticas públicas. É, quando a gente tem lá a eleição, o candidato ele lança uma coisa que é a campanha dele. Na campanha, ele traz aquilo em que o governo dele vai se pautar para tentar convencer a maior parte das pessoas a votarem nele. Então, quando a gente vota num candidato, a gente deveria estar votando no plano de governo que ele apresenta. Registrado esse plano de governo é registrado, ali tem as políticas públicas que ele pretende implementar, entre outras coisas. Esse documento, que inclusive é registrado na Justiça Eleitoral, que é a propaganda, né, política dele na época de fazer lá a campanha política dele, e ele transforma aquilo ali depois, aquilo vai virar uma coisa chamada PPA, Planejamento Plurianual. Que a gente vai ver isso mais adiante. Lá, se eu não me engano, deve ser no 3, no 4. Deve ser no 4. Depois eu tenho que dar uma olhada no edital para poder gravar melhor. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui para ele a seguinte pergunta. PPA, relação entre PPA e políticas públicas. Olha só, vamos ver o que ele vai dizer para a gente. O plano plurianual, PPA, é um instrumento fundamental de planejamento governamental no Brasil e está diretamente ligado às políticas públicas. Bom, eu já sabia disso porque em algum momento eu estudei esse treco. Ele funciona como um guia de médio prazo para a atuação do governo, definindo as diretrizes, objetivos e metas que serão perseguidas em diversas áreas: saúde, educação, segurança, meio ambiente, ao longo de um período de 4 anos, que é o tempo que o cara vai ficar lá eleito, né? Os majoritários eleitos, eles vão ficar 4 anos governando o ente que ele se candidatou. Aqui ele vai trazer assim, ruim de estar pesquisando assim na hora, que eu não tive como me familiarizar. Assim, aqui está a relação entre o PPA e as políticas públicas. Planejamento estratégico das políticas públicas, ele está no PPA. O PPA é um documento onde as políticas públicas são formalmente planejadas. Assim, de uma forma geral, quando eu falo assim, eu sou o candidato a presidente do Brasil e eu vou dar ênfase a isso, aquilo e aquilo outro. Quando eu falo isso, quem está ganhando a eleição, quem vai ganhar a eleição, não é o Marcos Brívio, mas sim o plano de governo que o Marcos Brívio apresentou. Porque deveria ser assim, tá? Se não é, a gente não sabe dizer. Mas assim, o plano que o cara vai, as estratégias, as políticas que ele vai desenvolver ao longo do seu mandato é que vai dizer para mim se o cara vai fazer alguma coisa de acordo com a minha vontade ou não. É claro que é planejado, pode não ser cumprido, né? Então assim, as promessas de campanha nem sempre elas vêm a cabo, ou seja, não se tornam real, mas pelo menos existe uma chance daquilo ali se tornar real e eu tenho que votar naquele candidato que traz a proposta que mais me agrada. É nele que o governo declara
quais os problemas sociais pretende enfrentar, quais resultados almeja e como pretende alcançá-los. Ele transforma as promessas de campanha e as prioridades do governo em ações concretas. Organização por programas. O PPA organiza as ações governamentais em programas. Cada programa representa um conjunto de políticas públicas relacionado a um objetivo comum. Por exemplo, pode haver um programa de saúde da família, que engloba diversas políticas e ações para a atenção primária à saúde. Aí que vem o grande detalhe, né? Ela vai servir como base para o orçamento. Por isso que a gente vai estudar isso melhor quando chegar lá na administração pública orçamentária, que a gente vai ver essas partes, está lá num eixo temático desse aí qualquer. O PPA é a base para a elaboração das leis orçamentárias anuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Assim, as políticas públicas que estão no PPA, elas são selecionadas quais que eu pretendo executar esse período de um ano. E pego elas e destaco essas políticas públicas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aquela já está apta a ser executada? Não. A LDO, eu vou ter que pegar ali aquelas políticas que eu priorizei na LDO e agora eu vou ter que dotar um orçamento na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Aí eu vou dotar ali as verbas para ser executado aquilo ali. Passou para o orçamento anual, vai ser executado? Ainda não, porque no Brasil a lei orçamentária é de caráter não obrigatório. Ou seja, está no PPA, eu joguei para LDO, entrou no LOA e mesmo assim pode ser que o governo decida não fazer aquilo, exceto aquilo que a Constituição obriga a ser feito. Tá? Então, assim, algumas políticas como saúde é uma obrigação constitucional, então o governo tem que executar. Então, aquilo que é obrigado pela Constituição, o governo tem que executar. As demais coisas não têm obrigatoriedade. Pode aparecer no PPA, pode aparecer no LDO, a gente vai ver isso mais adiante, com mais calma. E apareceu na LOA e não vai ser executado porque alguém achou melhor não executar. Então, a LDO estabelece as prioridades e metas para o ano seguinte, alinhadas com a PPA, e a LOA detalha a alocação de recursos para a execução das políticas públicas previstas no PPA, ou seja, nenhuma despesa de investimento ou de programas de duração continuada pode ser executada sem estar previsto no PPA. Então, assim, políticas públicas que não estejam presentes no PPA, a princípio não podem ser executadas durante aquele mandato. Mas existe também formas, né, de se alterar o que está no PPA. Só que, pensa bem, se o sujeito votou num PPA, num programa, né, numa campanha, naquelas ações da campanha do cara, agora no meio do jogo ele querer mudar, não soa muito bem perante o seu eleitorado, então dificilmente se retira alguma coisa do PPA. O máximo que pode acontecer é se encaixar mais alguma coisa, mas retirar é bem difícil, né? Então, a gente deveria ser. O monitoramento e avaliação. Então, olha só, vamos recapitular aqui rapidinho que a gente falou pra caramba. Tem o planejamento estratégico das políticas públicas, que seria mais ou menos o levantamento do que eu quero fazer, ou seja, aquele assunto em que o povo tem interesse maior de fazer, porque estava lá na minha campanha e eu ganhei a eleição falando que ia fazer aquilo.
Então, o governo vai e organiza isso em programas, usa como base para o orçamento. Depois que ele botou para execução, ele monitora aquele programa, faz a avaliação e depois ele faz as melhorias necessárias para poder executar de novo. Então, para isso é necessário estabelecer metas e indicadores. Então, assim, você tem o objetivo do programa. O programa ele foi criado para erradicar uma certa doença. Então, o objetivo é erradicar a doença. Agora você tem as fases intermediárias entre o estado atual e o estado que eu quero, que vai ser marcado por metas. E essas metas vai ter indicadores para eu saber se está sendo eficaz aquela minha ação que eu estou tomando ou não. Porque caso não seja eficaz, eu paro, eu modifico, eu vou por outro lado. Então, assim, ao estabelecer as metas e indicadores, ele permite que o governo e a sociedade acompanhem o progresso das ações e verifique se os resultados esperados estão sendo alcançados. Isso possibilita ajustes e aprimoramento nas políticas ao longo do tempo. Transparência e participação social. A elaboração do PPA, em muitos casos, envolve a participação da sociedade civil por meio de consultas públicas e audiências. Isso garante maior transparência e permite que as demandas da população sejam consideradas no planejamento das políticas públicas. Então, mais uma vez a gente voltar para a base de representação que monta, né, o partido ele tem a sua base de representação, então provavelmente ele puxa aquelas reivindicações do seu público-alvo, né, daquele pessoal que vota sempre naquele partido, independente do candidato. Existem essas coisas, né? Então, assim, eles mantêm as suas bases, é claro que sempre através de representação, que é uma palavra muito importante no Estado Democrático de Direito, é a questão da representação, porque eu não consigo ouvir a população na íntegra. Então, assim, e essas bases, elas me trazem o meu programa de campanha. E meu programa de campanha, ele vira o plano anual, o plano plurianual. E nesse caso, eu trouxe toda a demanda da minha base para as políticas públicas. Em resumo, o PPA é um instrumento que traduz as intenções e prioridades do governo em um plano de ação concreto para as políticas públicas, orientando a alocação de recursos, permitindo o acompanhamento e avaliação da execução de sua execução. Ele é o elo entre o planejamento a longo prazo e execução orçamentária das políticas que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Bom, com isso tudo até aqui, a gente até adiantou alguns conceitos só para poder entender melhor da onde nascem as políticas públicas. E agora sim, eu vou puxar os subtópicos das políticas públicas. Agora que eu entendi o que é uma política pública, eu vou puxar os subtópicos e vou colocar aqui, ó, fazer um plano de estudo. Mas isso para não ficar uns vídeos muito longos, que o primeiro vídeo ficou mais de 1 hora, eu vou dar uma picotada aqui. Eu só fiz então um apanhado geral no que seria política pública, e no próximo a gente vai entrar nesses subtópicos, que são os fundamentos, conceitos e tipologia. Já apareceu bastante coisa aqui, eu posso até tirar esse sujeito daqui, porque vou deixar aqui para a gente puxar um outro resumo e ler mais uma vez, mas no próximo vídeo. Valeu, por enquanto eu fico por aqui.